Iniciando o nosso culto nesta manhã de terça-feira, vamos orar, não vamos perder tempo não, porque temos aqui muitas coisas para falar e eu vou batalhar para começar e terminar. Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos glorificar, exaltar o Senhor, adoramos o Senhor, por isso estamos aqui, prestar ao Senhor um culto de adoração. E cultuamos o Senhor proclamando tudo aquilo que o Senhor deixou para nós aqui, que é a Santa Bíblia. Ali está absolutamente tudo que um homem e uma mulher, é claro, precisam saber. Então, Senhor, eu peço que o Senhor use da tua graça, use da tua infinita compaixão e misericórdia e fale conosco. Porque não é só abrir a Bíblia, não é só ler a Bíblia. É também entender e obedecer. Então, nos receba, Senhor, nesta manhã, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Abre a nossa mente, que muitas vezes está cheia de nódoas das coisas desse mundo, para que possamos entender as coisas do alto. Esta é a oração que eu apresento por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje eu quero, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar aqui hoje da lei versus a graça. Existe um conflito muito grande aí e eu quero esclarecer isso para vocês. Mas antes de entrar especificamente no assunto de hoje, eu quero deixar aqui para você uma pergunta. Eu sei que você que me ouve, você que cultua Deus com a gente, eu creio que eu não conheço todas as pessoas, é claro, mas você é, no mínimo, honesto e honesta com você mesmo. No mínimo, com você é. Você pode não ser com os outros, não sei, não estou aqui para julgar ninguém, mas com você deve ser honesto. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui para você, meu irmão, minha irmã. E aqui não vai nada assim pessoal, é só uma pergunta. Eu falo aqui, constantemente eu falo, que o Brasil não é um país de gente honesta. É claro que existem pessoas honestas, é óbvio que existe. Mas eu estou falando de uma maneira geral. O Brasil não é um país de gente honesta. Algumas pessoas já me criticaram por isso, mas hoje eu quero deixar uma pergunta para você que não concorda comigo. Que o Brasil não é um país de gente honesta. Eu vou esclarecer isso aqui, hein? Existem pessoas honestas. Claro que existem. Mas não é um país de gente honesta. E quem é honesto paga por aquele que não é honesto. Por causa disso que nós pagamos muito. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte:
Nós não temos metrô aqui em Campinas, mas para facilitar a pergunta, eu vou usar o metrô, vou usar esse meio de transporte, só para facilitar a pergunta. Aí você coloca isso que eu vou falar nos mais diferentes ambientes, tá? Pega isso que eu vou falar, coloca em quantos ambientes você quiser. E se você quiser, depois você manda uma resposta sincera para mim. Vamos supor que Campinas tivesse um metrô. E neste metrô, que ia circular pelos vários bairros e localidades, muito provavelmente de Campinas e região, teria catracas para as pessoas passarem. E só passa na catraca quem tem aquele cartãozinho, é o acesso, né? Pagou lá, pega o negocinho, põe lá dentro da maquininha, a maquininha libera a catraca. Várias catracas. E uma catraca fosse liberada. A pessoa poderia passar por ela sem pagar nada. Para que existiria esta catraca que ninguém iria pagar nada? Para a pessoa que não tem o dinheiro para o transporte, para aquele que houve um problema, ele esqueceu a carteira, eu não sei, naquele momento ele está sem o dinheiro. Então, o metrô disponibiliza que estas pessoas eventualmente, em função deste eventual, possam passar ali e fazer a sua viagem sem pagar. A pergunta que eu deixo para você que discorda quando eu digo que este não é um país de gente honesta, a pergunta que eu deixo para você é: de todas as catracas, qual você acha que seria mais usada? As pagas ou esta disponibilizada grátis para situações eventuais? É isso que eu quero deixar para você. Responda para você. Se você depois quiser mandar alguma coisa para mim, eu aceito, leio. Pense nisso um pouquinho. Vamos falar aqui. Vocês entenderam? Porque às vezes minha cabeça já não anda mais o que é, né? Às vezes eu corto as coisas pelo meio. Vamos falar aqui da lei e da graça, que existe um conflito muito grande. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, né? Para você viver um cristianismo sadio, sem doença, para que você não seja, e essa é uma das minhas lutas, para que você não seja, e se você é, que você saia da situação de drogado espiritual. Cristão não pode ser um drogado espiritual. E hoje eu quero esclarecer para você, biblicamente. Tudo que eu vou falar aqui, eu não vou ler todas as passagens bíblicas, mas eu vou falar para você onde está. Você pode anotar, você pode abrir lá e ler, é seu gosto, né? Existe um lado do entendimento que diz que a salvação é pela graça, e somente pela graça. Existe um outro lado do entendimento que diz que esta ideia de salvação pela graça e somente pela graça acaba levando o povo à desobediência, porque o padrão justo de Deus na lei deve ser mantido.
Então tem um que crê que a salvação é pela graça, exclusivamente pela graça. Outro crê que é pela graça, mas o padrão da lei deve ser mantido. Outro ainda diz que a salvação é pela graça, mas a graça só vem para aqueles que obedecem à lei de Deus. São maneiras de pensar. Quem está certo? Se houver um certo, dois lados estarão errados. A Bíblia fala da lei. E a Bíblia refere-se à lei como um padrão que Deus deu a Moisés e detalhou esse padrão, explicou esse padrão. E isso começa lá em a lei, portanto, começa em Êxodo, capítulo 20, com os 10 mandamentos. A lei de Deus explicou para um povo escolhido por Deus, tratado de povo santo, né, os requisitos que este povo devia seguir. E a lei de Deus, ela se divide em 3 categorias. A lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Isso é a lei de Deus. Civil, cerimonial e moral. Por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para separar o povo dele daquelas nações que não criam nele e eram tratadas por ele, Deus, como nações más e estavam ao redor do povo hebreu. E a lei é o que define o pecado. É através da lei que nós temos o entendimento, a compreensão do que é pecado. Isso você vai ler na Bíblia. Tudo isso que eu falei aqui você lê na Bíblia. Esdras, capítulo 10, versículo 11. Romanos, capítulo 5, versículo 13. E capítulo 7, versículo 7. A lei também mostra para nós, ela demonstra claramente que nenhum ser humano pode, por si próprio, se purificar o suficiente para agradar a Deus. Através da lei, nós, seres humanos, entendemos, porque a lei nos revelou isso, que nós precisamos de um Salvador. Porque a gente não consegue agradar a Deus. Nenhum ser humano cumpriu toda a lei, com exceção do nosso Senhor Jesus. Você está entendendo até aí? Então a lei foi dada através, começou ali, né? Êxodo 20, os 10 mandamentos. A gente lê a lei, a gente vê que existe a lei civil, cerimonial, né? E a lei moral.
E lendo a lei, as leis, né, na verdade, a gente está dizendo lei para ficar mais fácil, só isso, tá? Mas são as leis. A gente vê que a gente não consegue, não tem jeito. Aí a gente entende que precisa de um Salvador. Na época, presta muito atenção, porque isso aqui parece, mas é importantíssimo para você entender. Para você viver um cristianismo sadio. Na época do Novo Testamento, existiam muitos líderes religiosos. Eles pegavam a lei e acrescentavam à lei as suas próprias regras, a sua própria maneira de entender. E aí surgiram o quê? As tradições, que está lá em Marcos, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. Então, o que é tradição? É tudo aquilo que existe acrescentado à lei, acrescentado à Bíblia. Tudo. O homem na igreja tem que estar de paletó. É tradição, não é lei. Não existe roupa para você ir no culto. Entendeu? Se você segue a lei cerimonial e moral, você não vai lá de calção de banho. Entende? Mas aí o homem começou a inventar coisa. Aí surge a tradição. A lei sempre foi boa. Sempre foi boa. Mas o problema da lei, de toda lei, qualquer lei, e se você raciocinar, você vai falar, pô, tá certo. O problema da lei é que a lei não muda o seu coração. A lei muda a sua ação. Por exemplo, a lei diz que você pode andar na estrada, determinada rodovia, a 120 km por hora, porque ela tem radar. Se você está a 150 km por hora, quando vai chegar perto do radar, o que você faz? Você diminui para 100, 110. Aí você passa o radar, o que você faz? Você volta a andar a 150. Não muda você. Muda a sua ação perante a possibilidade de você ser punido. A lei é assim. Por que o sujeito não mata? Eu vou matar esse cara aí, eu vou ser preso, vou ficar um tempão preso, vai acabar a minha vida, então não vou matar. Mas ele tem vontade. Uns até passam por cima disso tudo e matam. Então a lei, qualquer uma, ela é fraca. Porque ela não tem o poder de mudar o coração pecaminoso. Isso também está na Bíblia. É claro que a Bíblia não está falando de radar, né? Eu estou dando exemplo. Se abrir Romanos 8, 3, Romanos 8, 3, você vai ler isso que eu acabei de falar. E como ainda os doutores, os fariseus, né, pegaram a lei e ainda acrescentaram a ela as tradições, né? Na época de Jesus, guardar a lei era um peso que as pessoas não estavam conseguindo. Esmagava a pessoa, porque era a lei mais as tradições. E era extremamente opressor cumprir a lei. Isso você também lê em Lucas, capítulo 11, versículo 46. E foi nesse clima
legalista que Jesus aparece. Surge o nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que Jesus faz, o que ele faz? Isso nos ensina muito. Por causa disso que o culto tem que ser racional. Porque senão você não aprende. Se você ficar na emoção no culto, você não aprende. Jesus aparece nesse clima aí. E a primeira coisa que ele faz é entrar em conflito com os hipócritas, que eram os árbitros da lei. Jesus, no caso, né, era o legislador. E ele fala para aqueles homens lá: eu não vim para revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Mateus 5,17, porque a lei não era má, a lei era boa. A lei servia como espelho para revelar a dureza do coração do homem. Romanos 7,7. João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então vem Jesus e faz o quê? O que Jesus fez? Ele equilibrou. Jesus é o equilíbrio. Por causa disso que o crente é elevado, é incentivado a ter domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o equilíbrio. Jesus era o equilíbrio entre a graça e a lei. Jesus era e é, uma parte ainda é, o equilíbrio da lei e da graça. Isso também está na Bíblia, é João 1,14. Correr aqui. Deus sempre foi cheio de graça. A graça não é uma coisa que passou a existir a partir de Jesus. Deus sempre foi cheio de graça. Tanto é que se você abrir o Salmo 116, no seu verso 5, Salmo 116, no verso 5, e Joel 2,13, você vai ler lá, da graça. Você vai ler, então, a graça não é uma coisa nova. A graça sempre existiu. E as pessoas sempre foram salvas pela fé em Deus. Também está na Bíblia. Gênesis 15:6. Deus, meus amados irmãos e queridas irmãs, Ele não muda. Deus é imutável. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Leia a Bíblia. Números 23:19, Salmo 55:19. O mesmo Deus que deu a lei é o mesmo Deus que deu Jesus. João 3,16. Conhecidíssimo. E a graça de Deus foi demonstrada através da lei, fornecendo um sistema de sacrifício para cobrir o pecado. A lei também era graça. Até a lei era graça. E aí você começa a entender quando eu digo para você, tudo
absolutamente tudo é por meio da graça. Porque até a lei era pela graça. Porque a lei fornecia um sistema para cobrir o pecado. Jesus nasceu, entenda, debaixo da lei. Jesus nasceu sob a lei. Gálatas 4:4. E Jesus se tornou o sacrifício final para cumprir a lei e estabelecer a nova aliança. Lucas 22:20. Agora, pós-Cristo, todo aquele que vem a Deus por meio de Cristo é declarado justo. O que é justo? Justificado. 2 Coríntios 5:21, 1 Pedro 3:18 e Hebreus 9:15. O conflito a discussão entre Jesus e os hipócritas surgiu imediatamente. Muitos que viveram por tanto tempo debaixo do sistema opressor dos fariseus, não se esqueça que eu falei que os fariseus, os doutores da lei, eles pegavam a lei e ainda acrescentavam à lei as tradições. Então, quem viveu debaixo desse sistema opressor dos fariseus, abraçaram rapidamente, avidamente a misericórdia de Cristo e a liberdade que Cristo oferece. Isso também está na Bíblia. Marcos capítulo 2, versículo 15. Algumas pessoas daquela época viram essa demonstração de graça que Jesus trouxe como alguma coisa extremamente perigosa e que iria impedir uma pessoa de se livrar de toda restrição moral. A lei é civil, cerimonial e moral. Paulo lidou com essa questão. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, aqueles que ficaram aqui, incumbidos de levar a palavra de Deus, enfrentaram esta questão. Está lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Por causa disso que eu vivo batendo, Ser cristão não é esta baba do quiabo que acontece por aí. Não é esse triunfalismo exacerbado, vai dar tudo certo. Ser cristão não é isso, está aqui escrito. Nós, os que para ele morremos, porque quem vive em Cristo deve morrer para si, viver em Cristo. E agora pegou. E Paulo foi um sujeito tão bacana, tão legal, que ele esclarece o que ele acaba de ensinar. A lei nos mostra o que Deus quer da gente. O que Deus quer de você, de mim, de nós todos? O que Deus quer? Santidade. E a graça é aquilo que dá em nós o desejo, a vontade ardente
de podermos sermos santos. Ao invés da gente confiar na lei para ser salvo, nós confiamos em Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei. Então, nós somos libertos. É isso que quer dizer ser liberto da lei pelo sacrifício de Cristo. Porque eu não preciso da lei para ser salvo. Eu sou salvo em Cristo. E sou salvo porque o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Romanos 7,6. 1 Pedro 3,18. Então, querido irmão e querida irmã, não há, biblicamente falando, não colocando em evidência nem o meu entendimento, nem do outro, não há, biblicamente falando, conflito, na verdade, entre graça e lei. Quando a lei é devidamente entendida e a graça também é devidamente entendida. Cristo cumpriu toda a lei em nosso favor. E hoje Ele oferece graciosamente o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que mora em nós, depois da conversão, é aquele que motiva o nosso coração a viver em obediência a Jesus. Mateus 3,8, Atos 1,8, 1 Tessalonicenses 1,5, 2 Timóteo 1,14. Mas tem uma outra passagem aqui que eu vou ler para vocês, que é Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz assim: porque assim, agora precisa do óculos, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma das passagens mais tripudiadas nas igrejas que só ensinam bobagem. O que uma graça que tem o poder de salvar também tem o poder de motivar um coração pecador ao amor, à piedade, à misericórdia. E onde há um impulso para ser misericordioso e piedoso, a fé. Onde não há um impulso para ser misericordioso e piedoso, não há fé. Isto é obra. Misericórdia, amor, piedade, compaixão, perdão. Por causa disso que eu sempre digo para vocês, a obra é no reino de Deus. Entendeu o que é essa? A fé sem obra é morta. Quando alguém falar essa bobagem para você por aí, olha, Tiago fala que a fé sem obra é morta, precisa ter obra. Mas quais são as obras, pastor? Está aqui, ó, acabei de falar. As obras são para o reino. As obras são um coração motivado pelo Espírito Santo a ter obra na graça, na compaixão, na piedade, no perdão, na misericórdia. Porque um coração que não tem estas obras, não tem fé. Não tem nada a ver em dar dízimo, oferta, ir no monte, no culto 15 vezes por semana. Não tem nada a ver. Você precisa ver como o culto tem que ser racional. A gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo.
Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Observar a lei não salva ninguém. Romanos 3, 20. E está em Tito também. A carta para Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, às vezes eu falo sobre isso. Aqueles que reivindicam, a palavra reivindicar, ela quer dizer exigir direito. Reivindicar não é querer alguma coisa. Você só pode reivindicar aquilo que você tem direito, não aquilo que você quer. Entendeu o que quer dizer reivindicar? Então, aqueles que acham que têm direito e pedem justiça com base na observância da lei, pensam que estão guardando a lei. Pensam. E isto que eu acabei de falar aqui é um dos pontos principais, para não dizer o principal, no sermão da montanha feito por Jesus, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos do 20 ao 48, e Lucas 18, do 18 ao 23. Essas coisas nós cristãos, infelizmente, não aprendemos em igreja nenhuma. As igrejas não pregam isso. O propósito da lei era basicamente o básico da lei. O que era o básico da lei? Nos levar para Cristo. Mas isso também está na Bíblia, não é entendimento meu. Ele entende assim. Não, eu quero entender do jeito que a Bíblia foi escrita. Então eu vou repetir para você. Qual o propósito da lei? Basicamente, nos levar para Cristo. Isso está escrito na Bíblia, em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Se você, será? Leia. Uma vez que a gente é salvo, Deus deseja glorificar a si mesmo por meio das nossas obras. Quais obras? Perdão, misericórdia, compaixão. Falei lá. Dá uma lidinha em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque quando a gente conhece a Bíblia, ninguém engana a gente. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, eu trouxe para vocês logo no início 3 posições, né? Só graça, não sei o quê, tem que ter graça, não sei o quê. Então a Bíblia, sabe, não é o Mário, é a Bíblia. Diz para a gente o seguinte: as boas obras seguem a salvação. Quais boas obras? Misericórdia, perdão, amor ao próximo. As obras no reino. As boas obras não levam ninguém a ser salvo. As boas obras são como luzes que brilham do salvo. Então esse conflito que eu coloquei aqui, né, no meu título, Lei versus graça, ou conflito, não existe. Só existe quando a pessoa não entende o propósito da lei. Só existe este conflito quando a pessoa redefine a graça, quando ela dá uma definição dela mesma para a graça, como algo diferente, né,
do que ela verdadeiramente é. O que é graça? Benevolência de Deus para com os que não merecem. Por causa disso que eu falo toda hora, tudo é pela graça. Você respirou pela graça. Você merece respirar? Não. Quando eu digo você, eu estou falando de mim. Eu respiro, é pela graça. Eu mereço respirar? Não. Não mereço. Romanos capítulo 11, versículo 6. Não adianta a gente querer acrescentar coisas, irmãos e irmãs, encerrando já, viu? Suplementar o sacrifício de Cristo. Tudo que se equipara ou é complemento ao sacrifício de Cristo é heresia. É heresia. Se eu chegar aqui e falar do dízimo, você quer dar o dízimo? Você dê. Dê. Mas de livre e espontânea vontade. Não porque eu vou dizer para você, olha, você tem que dar o dízimo, viu? Porque se você não der, é mentira. É heresia se eu falar isso. Mas você tem que ajudar. Isso, a pessoa que é salva, ela tem as obras para o reino de Deus. Misericórdia, compaixão, amor, piedade, perdão, benevolência. Acabei de falar, são as obras para o reino. Quem é salvo faz isso, ninguém precisa pedir nada. Eu não posso acrescentar coisas como os fariseus faziam. Eles incorporavam rituais e tradições feitas pelo homem à doutrina de Deus. Era contra isso que Jesus lutava. Por causa disso que prenderam Jesus. Porque ele lutava contra essa mentira. Então lutar contra a mentira é trabalho do cristão, sim. Não é só de pastor, de não sei quem. O cristão deve lutar contra a mentira. Por causa disso que Paulo escreveu lá para Timóteo. Encerrei. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2,15. E descubra, meu irmão e minha queridíssima irmã, a beleza de uma graça que produz boas obras. Agora você já sabe o que é boas obras. Não permita que os seus ouvidos recebam mentira como sendo boas obras. Você já sabe o que é boas obras. O sujeito falou outra coisa. Se você tiver coragem, levante e fala, me mostra isso que você está falando aí na Bíblia. Se não, levante e sai. Melhor coisa. Amado irmão, querida irmã, eu fiz uma pergunta para vocês todos no começo, né? Do metrô, da catraca e tal. Eu gostaria que você pensasse. Pensa naquilo. Pensa aqui em tudo que eu falei. Né? Leve em consideração o que você já ouviu, o que você aprendeu, o que você crê. Se isso que você crê está de acordo com a Bíblia, porque eu citei passagens bíblicas aqui que você pode restaurar aí na gravação e confrontar com tudo que eu falei. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez exaltar e glorificar o Senhor, porque o Senhor nos permite honrar o Senhor com o nosso culto em espírito e em verdade, num culto racional. Graças nós te damos no nome do Cristo Jesus. Amém.